4 raízes que ajudam a eliminar a gordura no fígado. Bem-vindos à live de hoje, a live da semana. Hoje eu vou falar sobre essas raízes que têm um poder gigantesco para tratar esteatose hepática. Então vamos compartilhando já essa live com quem precisa saber dessas informações. Hoje eu vou colocar aqui alguns pontos, alguns sintomas muito frequentes na presença de esteatose hepática. Então hoje o assunto é 4 raízes que podem te auxiliar a eliminar a gordura nesse fígado, a restaurar esse fígado, a desinflamar essas células hepáticas, né, que estão aí sofrendo esse estresse oxidativo por conta dessa gordura acumulada nela. Então vamos entrando aí, vamos dando aí um oi, né, pra gente conversar mais. Eu vou falar então dessas raízes e conciliar, né, falar o que elas podem te ajudar, principalmente com relação aos seus sintomas que podem estar aparecendo por conta dessa sobrecarga de fígado, né, sobre essa inflamação que está acontecendo. Então, uma das coisas que acontecem na presença de gordura hepática principalmente desordens metabólicas que vão acontecendo. Olá, bem-vindos! Que bom que já estão por aqui. Então, uma das consequências de um fígado que não está funcionando como deveria funcionar é a parte de limpeza do corpo, né? É o sistema que faz essa limpeza do nosso corpo, do nosso sangue, que a gente conhece como sistema de detoxificação. Então, um corpo que está com muita toxinas acumulada nele, né, com sujeira no organismo, eu começo a ter alguns sintomas como inchaço. Então, o inchaço ele não vem só de má circulação. O inchaço ele pode vir de excesso de toxinas, tá? De acúmulo de sujeira no nosso organismo, e isso pode provocar o inchaço. Assim como o cansaço também. Um corpo cansado é um corpo sujo. Muitas vezes você não está conseguindo produzir uma energia eficiente por conta desse acúmulo de sujeira, né? Então o fígado ele fica fragilizado nesse sistema. Então ele é um dos principais órgãos que fazem a faxina do corpo, né? E na presença de gordura ele também vai ficar com esse sistema deficiente e você vai ter mais cansaço, fadiga, acompanhado de inchaço muitas vezes, né? Inchaço que muitas vezes também você já vai acordando com ele, né? Então você acorda ali com bolsa abaixo dos olhos, é uma mão que formiga, né? Um anel que você dorme com ele tá apertado. Então são sinais de que você pode estar aí com acúmulo de sujeira, com acúmulo de toxinas no seu corpo. Isso gera muito cansaço também, tá? Então você já acorda cansado, né? Esse fígado não tá trabalhando direito nessa faxina e acontece aí esse tipo de sintoma, você apresenta esses sintomas, tá? Outro ponto importante também, na presença de gordura no fígado, você fica com seu sistema imunológico muito ativo, a gente chama de reativo, tá? Então o que acontece? Como você está intoxicado, né? O fígado não está fazendo aquele papel ali no desempenho digestivo também, o intestino está comprometido, esse sistema imunológico ele fica funcionando assim muito, é como se estivesse entrando muita coisa dentro do teu corpo e ele precisasse combater. E esse sistema imunológico muito reativo, ele pode gerar alergias, ele pode gerar ali uma alergia de pele, como a coceira, por exemplo, né? Muito comum, é frequente a coceira na presença de esteatose hepática. Então não é só por uma bilirrubina circulando no sangue, pode ser por esse sistema imunológico aí caótico, tá? Pode ser coceira na pele, pode ser dermatite, pode ser alergias respiratórias, sinusite, rinite, bronquite, todas as ites, né, que são as inflamações, podem acontecer quando o seu sistema imunológico ele está aí deficiente também, quando ele está muito reativo, e isso é uma consequência sim, porque o fígado ele também possui um sistema imunológico, tá? Então ele faz parte também do sistema imunológico. Então, dentre todas as funções que o fígado tem, ele também tem a função aí no sistema imunológico, por isso a coceira muito associada aí à esteatose hepática, certo? E também uma das queixas principais de quem está com esteatose hepática, independente do grau da esteatose hepática, são as dores crônicas.
enxaquecas, dores aqui, né, tensão, dor na lombar, dor nas articulações, dor muscular, pode ter aí como causa esse fígado inflamado, né? Então, na presença aí de um estresse oxidativo no corpo, na presença de infiltração de gordura no fígado, pode gerar aí acúmulo de mediadores inflamatórios e aí a gente acaba sentindo essas dores, né? Então, surgem muitas substâncias inflamatórias que vão gerando essa dor crônica no corpo, seja na cabeça ou no corpo, tá? Então, é um sintoma muito comum. E um outro sintoma clássico que a maioria das pessoas apresentam é difícil, gravem isso. Eu descobri que eu tô com esteatose hepática, eu não sinto nada, nenhum desses sintomas. É absoluta certeza que você vai ter algum desconforto no trato gastrointestinal. Seja um refluxo na forma de uma tosse crônica, seca que você tem ali persistente, seja no inchaço abdominal depois que você se alimenta, na própria azia, que é o refluxo, que você sente voltando um pouco aquele conteúdo do estômago para o esôfago, seja gases, estufamento, né? Intestino ali que ora tá muito solto ou então ele tá constipado. Então você tem alguma coisa, alguma desordem ali no trato gastrointestinal. Dificilmente alguém que está com gordura no fígado vai dizer que não apresenta nada. Digestão lenta, né? Arrotos frequente. Então, assim, é muito comum esse inchaço abdominal, essa digestão lenta, né? Algumas pessoas evoluem para gastrite, úlcera, esofagite, gastrite ali por H. pylori, né? Persistente, você faz tratamento, ela volta novamente, você faz tratamento e depois volta de novo essa gastrite, porque ali está associado também a disbiose intestinal, certo? Então, a gordura no fígado, ela pode causar mais desordem no trato gastrointestinal, mas o trato gastrointestinal, quando ele entra nessa desordem, ele vai prejudicar esse fígado, tá? Então, tá conectado, tem uma relação muito grande que a gente chama de eixo intestino-fígado, ou seja, todo o teu trato gastrointestinal, se tiver comprometido, vai comprometer esse fígado, vai comprometer esse sistema imunológico, certo? Então, por que eu estou enfatizando todos esses sintomas? Porque são os sintomas mais frequentes, são os sintomas que mais os alunos da comunidade SOS entraram com essa queixa, né? Então, antes do tratamento, o que eles apresentavam mais? Inchaço abdominal, uma digestão lenta, né? Aquele empachamento, aquela dificuldade de esvaziamento do estômago, gastrite, esofagite, refluxo, dores articulares pelo corpo, coceira no corpo, né? No couro cabeludo, na palma das mãos. Então, são esses sintomas mais frequentes. Você não precisa apresentar todos, mas algum desses você vai apresentar na presença de esteatose hepática, porque compromete todo esse eixo intestino-fígado, tá? Que, por sua vez, compromete o sistema imunológico. Então, se eu quero eliminar essa gordura que está infiltrada no meu fígado, eu não tenho que pensar em emagrecimento em primeiro lugar. Porque muitas pessoas até não precisam, são pessoas magras que estão no peso ideal e que estão com gordura no fígado, tá? Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em desinflamar, eu tenho que pensar em corrigir esse trato digestivo, eu tenho que pensar em corrigir e melhorar o meu sistema imunológico. E é aí que entra as raízes, né? Que, como eu falei no início dessa live, eu vou falar sobre 4 raízes que podem te ajudar aí na eliminação dessa gordura infiltrada nesse fígado, certo? Então, eu preciso corrigir primeiro, eu tenho que pensar em corrigir esses pontos que geram esses sintomas, que geram esses processos inflamatórios, né? Tem pessoas aqui falando, eu levanto várias vezes para fazer xixi à noite. Por que isso acontece? Uma vez que teu fígado ele tá estressado, por ele não estar conseguindo fazer o sistema dele de limpeza, que é a detoxificação, que por sua vez acontece na madrugada. Um fígado estressado que não consegue desempenhar sua função de madrugada vai liberar um hormônio chamado cortisol, e esse cortisol é um hormônio que nos desperta, tá? Então, provavelmente você que está acordando várias vezes à noite
né? Não é porque você vai querer fazer xixi, é porque você está sendo despertada pelo cortisol que está desequilibrado, tá? Então, qualquer momento que eu me estresso, que eu tenho ali um nível de estresse alto ou que algum órgão meu entre em estresse, eu vou ter ali um desequilíbrio no cortisol, que é o hormônio do despertar, é o hormônio que nos deixa atento. Então, é um hormônio que tem que estar ali ativo durante o dia e ele está sendo liberado à noite, né? Então, é isso que acontece, tá? Por que meu cortisol tá alto? Por esse processo inflamatório, por essa desordem nesse seu reloginho biológico. Então, tá acontecendo todo esse conjunto. Por isso que eu falo, a gordura no fígado, ela vem com um combo da inflamação, ela nunca tá sozinha. Toda vez que eu apresento esteatose hepática, é a absoluta certeza que outros sistemas do meu corpo estão totalmente comprometidos, porque o fígado, ele é a maior glândula metabólica do corpo, ou seja, ele coordena muita coisa no metabolismo, hormonal, imunológico, metabólico de nutrientes, então ele faz muita coisa. Imagina um órgão que faz muita coisa, está inflamado, aí vira um caos, o corpo inteiro, né? A gente não pode fragmentar, eles trabalham em conjunto, certo? Então, esses sintomas, eles são comuns por quê? Por conta disso, uma coisa vai bagunçando a outra, né? E os alunos falam, né, que quando começam ali o protocolo do fígado saudável, eles já sentem melhora nesses sintomas que eu acabei de falar para vocês. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre essas raízes, né? Sempre me perguntam, Nutri, qual que é o remédio para gordura no fígado? O remédio para gordura no fígado é o que é o natural. O fígado não quer remédio. Tanto é que não existe medicamento para tratar gordura no fígado. Existe um tratamento natural, né? Que bom que os alunos do SOS estão aqui, que é para não me desmentir, não é mesmo? Que é para dizer que realmente o fígado, ele quer algo natural. Não é mesmo? Aí a galera do SOS que quiser dar um oi, comentar como que é, né? Porque só eu falando parece assim um milagre, e não é, né? É algo que vai desinflamando o seu corpo e ele vai te respondendo de forma positiva, trabalhando do jeito que ele sabe trabalhar, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessas raízes, como eu falei, que ajudam, auxiliam, né, o seu fígado a se regenerar essas células. Eu vou começar falando de uma raiz que é extremamente anti-inflamatória, né? É uma das raízes mais estudadas com relação a ser um anti-inflamatório natural, né? A Helena tá dizendo aqui, ó, só precisamos comer comida de verdade. E os chás? É exatamente isso, né, Helena? A Helena faz parte da comunidade, a Nilda também faz parte da comunidade, tinha dores no corpo, sumiu, né, Nilda? Que bom, fico muito feliz em escutar isso, em ler. Na verdade, não é escutar, é ler, né? Então, os alunos SOS estão aqui de prova que você aplicando estratégias naturais, o seu corpo responde de forma positiva, certo? Então, uma das primeiras raízes que eu quero falar, que inclusive, né, os alunos aqui SOS já conhecem, é a cúrcuma, né? A cúrcuma é o açafrão da terra, né? Aquela raiz que parece muito com gengibre, mas é diferente. Então, essa raiz, ela tem uma substância chamada curcumina, que é o princípio ativo dela que combate a inflamação, tá? Substâncias inflamatórias, mediadores inflamatórios. Então, a cúrcuma, ela é considerada ali um dos nossos anti-inflamatórios naturais, que o fígado se agrada e que o trato gastrointestinal se agrada, tá? Então, ela tem uma potencialidade anti-inflamatória absurda quando a gente utiliza ela como uma das estratégias para combater esse processo inflamatório, certo? Ela é indicada para reduzir principalmente as dores crônicas. Então, se você está com dores articulares, né? Dor muscular, dor ali na articulação do joelho, aqui tensão nas costas, dor na lombar, é uma raiz que ela é anti-inflamatória, é uma raiz que auxilia ali na regeneração desse fígado, porque ela reduz o estresse oxidativo acontecendo ali, então ela pode ser um coadjuvante aí no tratamento para esteatose hepática,
certo? Tem alguns estudos que falam sobre o funcionamento da vesícula biliar de forma mais eficiente quando você utiliza a cúrcuma, certo? Em algumas hepatites existe aí alguns estudos falando que a cúrcuma ela pode ter um papel importante nesse processo de desinflamação, nessa inflamação aguda que é a hepatite, auxilia no processo de detoxificação hepática, né? Então ela também pode estimular enzimas detox do fígado, certo? E melhora a função enzimática aí desse fígado, melhorando as dores crônicas no corpo, ok? Então a cúrcuma ela é um dos coadjuvantes importantes para que você possa estar utilizando ela. Pode ser no tempero, pode ser ela feita no shot, pode ser feito chá da raiz de cúrcuma, né? Então, para você que faz o uso da cúrcuma em pó, é muito importante que você saiba a origem, a procedência, que ela seja pura, né? Não seja ali misturada com algum amido. Ela tem que ser a raiz mesmo, o pozinho da raiz ou raiz. Então, pode utilizar dos dois jeitos, né? É claro que sempre orientado por um profissional é melhor, porque você vai usar ela realmente de forma terapêutica. O tempero da cúrcuma na comida, ela pode te beneficiar muito. Voltei, gente, acho que agora deu certo. Deu uma travada aqui, mas eu voltei. Bom, então eu estava falando sobre a cúrcuma, né? Tava travado, né? Voltou agora, gente, é isso aí. Vamos continuar, vamos dar sequência. Então, a primeira raiz que pode te ajudar nesse processo de desinflamação, redução das dores articulares, tá? É a cúrcuma, tá? Dor de cabeça, dor nas articulações, ela pode ser aí um excelente coadjuvante, certo? Então, como eu falei, ela ajuda ali na detoxificação hepática, ela ajuda nas dores crônicas, né? No bom funcionamento das enzimas do fígado. Uma outra raiz que contém também muitos compostos importantes. Dentro desses compostos ativos tem um composto chamado gingerol, tá? Então o gengibre também é considerado uma das raízes mais anti-inflamatórias que existe para que a gente possa tratar dores, né? Dores crônicas. Então, o gengibre, por conter esses compostos, incluindo o gingerol, ele também ajuda ali a combater o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é quando essa inflamação ela vai ganhando intensidade, tá? E o fígado, muitas vezes, ele vai irradiando essa dor, certo? Então eu sempre escuto, sempre leio mensagens perguntando: Nutri, que falaram que o fígado não dói, que isso é errado, né? O fígado, gente, ele irradia dor, tá? Então muitas vezes você tem aquela sensação de dor na região do fígado, né? Do lado direito ali, da região do fígado, e pode irradiar para as costas, né? Ou seja, a dor às vezes fica na região abdominal toda. E aí, quando você tá com dor, às vezes dor na região abdominal, dor de cabeça, o que você vai fazer? Você recorre a um anti-inflamatório convencional. Mas o gengibre, ele tem esse poder, né, de redução de dores também, tá? Ele tem essas propriedades anti-inflamatórias, ele reduz aí esse estresse oxidativo. Para quem toma ali medicamento de uso frequente, né, contínuo, a gente sabe que quando a gente faz uso de medicação, uso contínuo, uso todos os dias, eu vou ali sobrecarregando esse meu fígado. Se ele não tem um suporte, né, se a gente não dá esse apoio a ele, chega uma hora que ele fica sobrecarregado, que ele fica sem munição, vamos dizer assim, né? Sem munição de defesa. Então a gente precisa estar estimulando aí esse sistema de detoxificação, a gente tem que dar esse suporte para o fígado, e o gengibre, ele é um excelente anti-inflamatório para isso também, tá? Então ele ajuda aí também, principalmente nessa questão de metabolização de medicamentos quando você faz uso contínuo de algum medicamento, tá? Então tanto a cúrcuma como o gengibre, eles têm ação anti-inflamatória, certo? Além do gengibre, ele ser utilizado para redução das dores crônicas, dores articulares, ele também age de forma eficiente no trato gastrointestinal.
Então, se você tá aí com uma digestão ruim, se você sente dor ali quando come, né, um intestino inflamado, você pode estar utilizando o gengibre também para melhora do intestino, para melhora aí desse estômago, ou seja, dando suporte para o trato gastrointestinal e para o fígado. Principalmente quando você acorda enjoado, quando você tem enjoo, que também pode ser um sinal de fígado inflamado, de fígado gorduroso, esse enjoo matinal, ou após se alimentar, sentir ali uma náusea também, ficar nauseado com cheiro, né, que é muito comum quando você está com o corpo intoxicado, você sentir náusea, sensibilidade a cheiro, não só cheiro de comida, mas cheiro também de perfume, cosméticos, de produto de limpeza, é uma característica de acúmulo de toxinas também. Então você pode estar usando também como tempero na comida, né? Fazendo um chazinho também, tanto da cúrcuma quanto do gengibre. Certo? Então a cúrcuma que estão me perguntando o que você indica, sempre a raiz é a melhor opção, né? É a certeza que ali é ela na íntegra, né? A raiz na íntegra, do que você comprar um pó e não saber se realmente ali só tem a cúrcuma ou se tem outra coisa misturada junto com ela, ok? Outra raiz importante que auxilia muito aí na melhora do fígado, né? Do cansaço, inclusive, né? Muitas pessoas ficam com a pressão arterial oscilando, porque o fígado ele tem papel importante ali nas proteínas de coagulação sanguínea, né, na síntese do colesterol. Então, essa questão de circulação sanguínea tem relação com o fígado, ele tem um papel importante nesse sistema. Então, às vezes, você não tem uma boa oxigenação do seu sangue, então você acaba mais fadigado, sem energia, né? E uma das raízes que auxilia muito na melhora da energia, na melhora da oxigenação do sangue é a raiz de beterraba. Ou seja, a beterraba ajuda muito nesse processo, né? Todo mundo fala, mas eu sou diabético, não tem problema, tá? A beterraba é um excelente coadjuvante também para a eliminação da gordura no fígado, certo? É um tubérculo rico ali numa substância chamada betaína, né? Que é um nutriente importante para o processo de detoxificação hepática, né? Além de conter aí propriedades vasodilatadoras também, né? Que são importantes aí para as células hepáticas, que são importantes aí para a melhora da oxigenação do nosso sangue, né? Para circular melhor pelo nosso corpo e a gente ter mais energia. Então, a beterraba, ela é sim um legume importante, né? Uma raiz importante para você inserir na sua rotina, seja no suco matinal, seja na salada, você está fazendo uso da beterraba, porque ela tem muitas propriedades que auxiliam na detoxificação desse fígado, que auxiliam na melhora da vasodilatação do nosso sangue, né, dos nossos vasos, melhora também, portanto, a energia do nosso corpo, né? E quando a gente está ali com todos esses sistemas em desordem, a gente costuma ter esse cansaço, essa fadiga sempre, ok? Então, essa é a terceira raiz que pode te ajudar a eliminar a gordura no fígado. E a última raiz é a raiz de alcaçuz. Quem aqui já ouviu falar em alcaçuz? Então, a última raiz que eu queria trazer aqui para vocês é a raiz de alcaçuz, tá? Porque essa raiz de alcaçuz, ela auxilia não só na saúde hepática, na regeneração desse fígado, mas ela ajuda demais na saúde estomacal. Tá? Então, se você tá com gastrite, esofagite, tá com H. pylori, já fez uso da medicação, não deu certo, continua aí com problema estomacal, digestão lenta, o alcaçuz ele auxilia muito nesse tratamento, tá? Então, pro fígado ele tem ação hepatoprotetor, tá? Então, ele protege ali as células hepáticas, tem ação anti-inflamatória também, tá? Ele tem ali propriedades anti-inflamatórias que reduz a inflamação desse fígado, né? Reduzindo a inflamação desse fígado, você reduz os sintomas
tá? Então é como se a gente silenciasse um pouco esse sistema imunológico, acalmasse um pouco essa inflamação. Por isso que reduz coceira, reduz ali aqueles desconfortos do trato gastrointestinal. Você consegue sentir essa melhora quando você faz o uso da raiz aí de alcaçuz, tá? E com relação ao trato digestivo, por que eu falo tanto de trato digestivo? Porque se você não corrige seu trato digestivo, você não consegue atingir esse fígado de forma eficiente. Então, se você continua com uma digestão ruim, se você continua aí com estufamento, com uma digestão lenta, com o intestino inflamado, você não consegue regenerar o fígado de forma eficiente, onde você consiga deixar essa glândula saudável, tá? É impossível eu retirar ali, eliminar a gordura desse fígado sem eu corrigir antes o trato gastrointestinal. E o alcaçuz, ele é uma raiz que ele é muito boa para esses dois órgãos, né? Tanto o trato digestivo quanto o fígado, tá? Então, a raiz de alcaçuz, ela ajuda no alívio de úlceras, de gastrites, de esofagite, quando a mucosa, a pelezinha ali do esôfago, do estômago, elas estão machucadas, né? Tem ali uma feridinha. Então, o alcaçuz ajuda nessa cicatrização, tanto do estômago quanto do esôfago, tá? Quem tem ali H. pylori, por exemplo, já existem vários estudos falando da potencialidade da raiz de alcaçuz na cicatrização do estômago, e também ele tem ação antimicrobiana, ou seja, ele pode combater a bactéria H. pylori, certo? De forma natural, sem efeito colateral, ajudando também no processo digestivo, né? Melhorando ali o intestino também. Então, ele tem ação de propriedades anti-inflamatórias, né? De protetora também. Então, o alcaçuz é uma ótima opção para você estar utilizando, né, para a regeneração do trato gastrointestinal como um todo. Então, tá vendo como o natural existe, né, e você não vai agredindo, você vai agregando coadjuvantes aí que vão te auxiliar nessa regeneração hepática, né? Além disso, corrigindo a saúde estomacal, que é tão importante, a saúde intestinal, que é tão importante para que você tenha ali um sistema imunológico mais eficiente e um fígado mais saudável, tá? Então, eu quis trazer essas 4 raízes para que vocês conhecessem. O alcaçuz também pode ser feito na forma de chá, tá? A raiz de alcaçuz, ela pode ser utilizada na forma de chá, na forma de tintura e também como extrato padronizado, dependendo do objetivo, né, do grau de inflamação que você se encontra, a gente pode estar utilizando dessa maneira, né, tanto o chá quanto a tintura, quanto o extrato padronizado. É claro que quando a gente usa de forma mais terapêutica, a gente precisa ter esse acompanhamento, né? A dosagem é importante. Não saiam aí tomando 1 litro de chá, que não pode, tá? Então, tanto chá de gengibre, chá de cúrcuma, chá de alcaçuz, precisa ser feito de forma correta, mas não é para beber mais que 400 ml desse chá, tá? Então, o chá no máximo que a gente tem que consumir de chá é até 500, 600 ml dia. 1 litro não pode, tá? Eu também recebo muito essa pergunta: quantas vezes eu posso tomar no dia? Posso fazer 1 litro de chá? Não, não pode, tá? Deixa eu ver aqui que eles estão me perguntando. Quem tem arritmia cardíaca pode tomar chá de alcaçuz com muita cautela, tá? Por isso que eu falo, não tome sozinho. Eu trouxe aqui para informar para vocês que existem aí alimentos, existem vários alimentos naturais que podem estar auxiliando nesse fígado, mas você observa, tudo em excesso vai fazer mal. Tenta um pouquinho, uma xícara de chá, veja como você se sente. Geralmente ele após a refeição é mais utilizado porque já ajuda na digestão, tá? Mas não abuse e sempre acompanhado, tendo orientação é melhor ainda, ok? Deixa eu ver aqui mais alguém me perguntando. Viviane. Cadê, Viviane? Eu não encontrei sua...
Você só colocou aqui para mim, o médico ficou sem acreditar quando viu meus exames. Faltou o resto que eu não achei aqui. Toma o suco de beterraba com gengibre e limão e coloca o cúrcuma. É excelente, né? Olha aí, é uma estratégia. Ensino isso para os alunos da comunidade SOS, para você ver a potencialidade do que é natural, né? Juntando ali a beterraba com o gengibre e a cúrcuma. São 3 raízes aí que ajudam na regeneração do fígado. Tem alguma contraindicação para tomar esses chás? Então, na presença de medicamentos, a gente tem que ter cautela assim, nem todo chá pode. Então, você mesmo tomando chás terapêuticos como esse que eu venho falando, não é um fármaco, mas a gente usa ele, né, um fitoterápico, e todo fitoterápico ele tem que ter um acompanhamento, certo? Então, como você faz uso de medicamentos, é interessante que você seja acompanhado, até para fazer o chá na forma correta e qual chá vai ser benéfico para você, né? Que às vezes você faz muito forte, você sente alguma reação, ou toma uma quantidade, uma dosagem maior, e aí você pode apresentar alguma coisa, algum efeito colateral. Então, beterraba não tem contraindicação, né? Cúrcuma e gengibre, se você usar como tempero, pelo menos, também você não vai ter algum efeito, você vai poder tomar, tá bom? Que mais? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém me perguntando sobre as raízes. Eu acho que é isso, né? Tenho muita queimação devido a medicamentos que eu tomo. Sim, a medicação ela acaba atingindo a saúde estomacal, né? E uma vez eu atingindo minha saúde estomacal, não digerindo bem, o meu intestino não vai ficar bem. E o que vai entrar na circulação sanguínea ali, pelos sítios de absorção do intestino, o sistema imunológico vai começar a atacar, então vira um caos, né? A gente sempre tem que proteger a nossa primeira barreira de defesa do corpo, que é o estômago. A gente não tem que acabar com o ácido dele, não, porque o ácido do estômago é muito importante pra gente. É ele que ajuda a ativar enzimas que vão digerir aquele alimento, né? O que não pode é acabar com o mucoprotetor dele, que causa essa queimação, né? Então, muitas vezes, medicamentos, eles reduzem esse muco mesmo, tá? Muitas vezes você fica aí com uma quantidade baixa também de acidez ali no estômago, então é importante que a gente regenere, que a gente restaure a saúde estomacal se a gente quer recuperar o fígado também. Deixa eu ver aqui mais. As queixas são as mesmas, né, gente? Eu vejo vocês falando, estômago ruim, digestão lenta, né? Toda medicação, que tá me perguntando, sobre a medicamento. Qualquer medicamento que você faça uso, quem vai metabolizar esse medicamento depois que ele tiver a ação dele no corpo, tem que ser colocado para fora, né? Esse medicamento não vai ficar circulando para sempre aí. Então, ele faz a ação dele e a química dele tem que ir para fora. Quem faz toda essa metabolização é o fígado. Sim, então ele fica realmente sobrecarregado. Quando você faz uso da medicação de uso contínuo, quando você faz uso de vários medicamentos, então ele vai ficando sobrecarregado, né? E aí você não está dando suporte para ele, ele vai sofrer. Quando você está com esteatose hepática, essa sobrecarga fica maior, tá? Então, se você está com gordura no fígado, é absoluta certeza que esse fígado está tendo dificuldade para metabolizar essa medicação. E claro que vai pesar, porque toda medicação, mesmo que ela tenha um objetivo, é uma toxina para o nosso corpo, né? É uma substância tóxica para o nosso corpo. Não estou dizendo que você tem que parar, mas você tem que cuidar desse fígado para que ele possa se restaurar. Tá? Eu espero que vocês coloquem essas orientações em prática de forma muito consciente, né? Então, eu já dei a dica dessas raízes, mas como eu sempre falo, busquem essa orientação, mas eu não posso deixar de falar dessa potencialidade aí natural que vocês podem estar colocando em prática no dia a dia de vocês
para estar aí ajudando esse fígado, esse trato digestivo a se restaurar, né? A se recuperar, para que tenha uma digestão normal, eficiente, e para que esse fígado ele volte a ter as suas funções aí, né? As suas células íntegras funcionando de forma eficiente, trabalhando a nosso favor, para que a gente tenha saúde e bem-estar. Tá bom, gente? Então, eu espero que tenha contribuído bastante com vocês. Na próxima semana tem mais live, tá? Compartilhem essa live aí. Me avisem se gostou, que eu não vi nem um pouco de coração, vi só um pouquinho aí. E na próxima semana eu estou aqui mais uma vez para a gente conversar mais um pouco, tá? Você pode explicar essa dor que vai para as costas? Isso é muito frequente, né, Ivonete? Essa dor é assim, ó. Como eu falei, o fígado, ele tem várias funções. Agora eu tô vendo os corações, viu? Muito obrigada. Achei que ninguém tava gostando aí dessas informações. Agora eu tô vendo que gostaram. O fígado, ele vai inflamando, vai acontecendo um estresse oxidativo nele, tá? E ele vai gerando mediadores inflamatórios por esse processo, essa desordem que está acontecendo, ok? Então, nesse processo que vai... esse sistema imunológico que vai lutando nessa desordem metabólica toda que está acontecendo, e o fígado vai liberando esses mediadores inflamatórios, vai irradiando essa dor, tá? Muitas vezes, quando você sente algum desconforto, alguma dor no lado direito, às vezes esse fígado ele aumenta o tamanho dele, tá? Então, no processo de acúmulo de gordura, quanto mais vai inflamando esse fígado, ele vai aumentando. Então, quando ele aumenta, ele vai irradiando essa dor. E ela pode irradiar para as costas, tá? Muitas pessoas acham, inclusive, que é ali uma crise renal, e muitas vezes não é. É o fígado ali, que como se ele estivesse pulsando, sabe? E aquela onda de dor vai se espalhando e vai se expandindo ali para a parte de trás das costas. Então, o fígado não é para doer mesmo, não é normal que o fígado doa, né? Só que quando você percebe, né, quando você sente aquelas fisgadas, quando você sente a dor na região do fígado, é sinal de que aquele fígado ele está extremamente inflamado, está aumentado e irradiando essa dor, que pode se expandir sim para as costas, tá? Por isso que você sente. Então, qual é o objetivo? Qual que é o primeiro passo? É pensar em emagrecimento? Não. É pensar em reduzir esse processo inflamatório, né? Em reduzir esse estresse oxidativo, que esse fígado volte ao tamanho normal dele, para que você comece a melhorar, a não sentir esses sintomas, esses desconfortos. Mas isso aí é assunto para outra live. Eu espero vocês na semana que vem. Uma boa semana para todos e até mais.